O tema da célula de hoje eu coloquei o título de Vivendo pelo Espírito, tá? E eu vou ter um texto base, então se você quiser pegar sua Bíblia para ler comigo, pode pegar. Se você preferir ler depois, não tem problema, né? Você só anota aí os versículos ou depois vê no vídeo na sequência, né? Mas o texto base, ele vai estar lá em Gálatas 5, e é do versículo 16 ao 25. Eu vou ler inteiro, é um pouco grande, mas eu vou ler inteiro. Diz assim, Paulo dizendo: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne, crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Então, essa passagem, Paulo ele está trazendo, né, ali para o pessoal de Gálatas, ali, algo bem direto. Né? Ele, inclusive, colocou ali exemplos do que é obra da carne e o que é obra do Espírito. Né? E quando eu pensei na palavra dessa célula, né, de viver pelo Espírito, primeiro eu comecei a pesquisar um pouco sobre as nossas dimensões, né? Porque todos nós estamos aqui, fisicamente falando, na Terra, né? Nós somos criados por Deus, nós nascemos das nossas mães, e nós temos três dimensões hoje, que é a dimensão do corpo, a dimensão da alma e a dimensão do espírito. E para a gente entender como a gente pode andar pelo espírito, a gente tem que entender um pouco dessas três dimensões, né? Parece algo básico, mas a gente precisa realmente nos aprofundar um pouco mais. Quando a gente fala do corpo, né, e eu estou lendo aqui algumas anotações minhas, tá? Quando a gente fala do corpo, a gente fala do tempo físico, que é o que a gente está olhando aqui, a mão, o olho, a boca, o nariz, etc, né? Então, esse é o tempo que Deus nos criou, e a palavra de Deus diz que nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor, né? E não fala na Bíblia isso, né? Eu creio que não é uma heresia que eu vou falar aqui, mas se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, eu creio que Deus tem dois olhos, uma boca, um nariz e assim por diante, duas orelhas, né? Porque nós somos imagem e semelhança dele. Lógico que Deus é espírito, não e não ele não tem um corpo, né? Mas fora as brincadeiras aqui, esse corpo ele é um corpo temporário, né? Ele é um corpo que nós estamos aqui de passagem nessa terra. E esse corpo, ele é o templo das duas outras esferas que nós temos, que é a esfera da carne e a esfera do espírito. A esfera da carne nada mais é que todas as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos pensamentos, a nossa personalidade, né? Paulo diz que a alma, eu falei carne, mas é alma, tá? A alma ela é chamada de carne quando a gente olha ali em Gálatas. Então, quando a gente olha o espírito e a carne, está basicamente falando o espírito e a alma, né? Então, a alma ou a carne do cristão ou de qualquer pessoa, ela detém esses atributos de emoções, de sentimentos, de desejos, etc. E o espírito, ele já é algo que foi criado por Deus para se comunicar com Deus, né? Se a gente vai lá em João 4, inclusive no meu devocional de hoje, quem ouviu, eu não sei se vocês têm disponibilidade, senão depois eu coloco o meu Instagram aqui para vocês ouvirem.
segunda e quinta tem um devocional, mas no meu devocional de hoje eu falei da passagem da mulher samaritana. E lá no final da passagem da mulher samaritana, eu não falei isso no devocional, mas tem uma frase ali de Jesus que ele fala assim que o Senhor está procurando verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em verdade. E ele fala: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a única coisa na nossa vida que pode se comunicar diretamente com Deus é o nosso espírito, né? E dentro do nosso espírito tem toda a natureza, né, eterna. Tudo aquilo que é eterno está dentro do nosso espírito, né? Mas o que que acontece? Quando nós nascemos, a palavra de Deus, eu não vou abrir aqui o versículo específico disso, mas a palavra de Deus é clara que nós nascemos no pecado, né? Nós já nascemos no pecado, né? Então não tem condições de um ser humano, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época do mundo, exceto Jesus, tenha nascido de maneira santa. Ele já nasceu no pecado, né? Porque Adão e Eva pecaram lá atrás e trouxeram essa herança pra gente. E aí, o que que acontece? Quando um cristão, né, ele é um cristão de alma ou um cristão dominado pela carne, basicamente ele é dominado pelos seus desejos e pelas suas emoções, né? E não tem como você não alimentar uma coisa ou a outra. Ou você está alimentando a sua carne, ou você está alimentando o seu espírito, né? Não tem um terceiro elemento para você alimentar. Logicamente, o seu corpo você vai alimentar com alimento sólido, né? Comida, etc. Mas fora essa questão, o alimento, ou seja, tudo aquilo que a gente gera dentro do nosso interior, porque a alma e o espírito estão no nosso interior, ou ela vai alimentar o nosso espírito, ou a gente vai alimentar a nossa carne. E quando a gente fala que o crente é carnal, é que ele está alimentando mais as suas emoções, os seus desejos, os seus sentimentos, mais do que ele está alimentando o seu espírito, né? E o que, que é alimentar os desejos e os sentimentos? A gente pensa, quando a gente fala disso, a gente pensa muito nos pecados mais assim, complicados, né? Imoralidade sexual, impureza, etc. Mas a alimentação da carne, a alimentação da nossa alma, ela pode vir de diversos modos. Eu vou dar um exemplo para vocês que parece que não é, mas é. Por exemplo, você recebe um dom de Deus. Você recebeu um dom de Deus. Algum dom de profético, um dom de cura, algum dom do Espírito Santo, né? Ou falar em línguas, enfim. E aí você se autossatisfaz com aquilo e você se orgulha que você tem aquilo. Quando você olha às vezes para o seu irmão, que talvez não tenha aquele dom, você, de alguma forma lá, você pode não falar, mas de alguma forma lá no seu interior, isso te traz uma autossatisfação, isso te traz algo para o seu ego. Nesse momento, apesar de ser um dom de Deus, você está alimentando a carne. Porque você está alimentando o seu ego e a sua satisfação própria, né? E além de que você pode estar julgando o seu irmão também, porque ele não tem aquele dom. Então, não necessariamente a gente está falando só da questão de moralidade, de impureza, de corrupção, de mentira, de assassinato, que são coisas um pouco mais complexas. A gente também está falando do dia a dia, dos ciúmes, da inveja, do ódio, da ira, né? De coisas que a gente às vezes faz no trânsito, que a gente faz para uma pessoa que está nos atendendo no mercado, porque a pessoa é um pouco mais lenta para nos atender, a gente já começa a murmurar naquele momento. Então a murmuração também é um pecado. Então tudo que a gente vai alimentando na nossa carne, que está relacionado às nossas emoções, aos nossos sentimentos, ela só vai aumentando a nossa carne, o tamanho da nossa alma, e vai diminuindo o nosso espírito, né? Então isso é muito importante, a gente tem que tomar cuidado, né? Sempre quando a gente vai fazer algo, decidir algo, falar com alguém, a gente tem que entender qual é a intenção do nosso coração, o que que a gente está pensando com aquilo, o que que a gente quer em troca daquilo, né? Se for algo para nos satisfazer,
se for algo para o nosso ego, para a nossa cobiça, possivelmente a gente esteja alimentando a nossa alma, né? Um marido, por exemplo, né? Não sei quantos são casados aqui. Um marido, por exemplo, que quer satisfazer os seus próprios desejos e não satisfaz a sua esposa, isso é cobiça, né? Cobiça ela não é somente cobiçar a grama do vizinho, ou cobiçar o dinheiro do outro, ou o que o outro tem. A cobiça também é você reter aquilo que você tem de satisfação sem pensar no outro. Isso também é cobiçar, né? Então, esse é um outro exemplo, né? Então, os maridos ou as esposas que querem fazer algo para se satisfazer e não satisfazer a outra pessoa, eu não estou falando só da questão, por exemplo, de relacionamento sexual, estou falando de qualquer outra coisa, estou falando de finanças, eu estou falando de sonhos, de planos que os casais têm, né? Então o marido quer viajar para um local, a esposa não tá feliz com aquilo, e ele faz ele arma toda uma situação para que aconteça aquilo que ele queira, sem pensar no outro, sem ser uma pessoa altruísta. Isso faz com que a gente alimente a nossa carne, né? E a palavra de Deus, lá em Romanos 7, 18 a 20, diz o seguinte: Paulo diz: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então, mesmo nós sendo cristãos, mesmo nós recebendo Jesus como nosso Senhor e Salvador e recebendo uma nova vida, uma nova identidade, o pecado continua habitando em nós. A carne continua no mesmo local que ela estava. Por isso é a nossa decisão em quem nós vamos alimentar, se vai ser a carne ou se vai ser o espírito, né? E falando no espírito, as pessoas elas confundem um pouco o espírito com o Espírito Santo. Então a gente fala assim, poxa, nós recebemos um novo espírito, uma nova vida. Esse é o Espírito Santo. Não. Nós recebemos dois espíritos. Nós recebemos um novo espírito regenerado, então nós tínhamos um espírito corrompido pelo pecado, né? A gente recebeu um novo espírito de Deus, regenerado, redimido, lavado pelo sangue de Jesus. E também nós recebemos uma pessoa, porque ele é uma persona, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele se comunica com esse espírito regenerado. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Ezequiel 36, versículos 26 e 27, profetizando no que iria acontecer lá no Novo Testamento. Lá em Ezequiel, no Velho Testamento, fala assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Vou parar aqui, ponto e vírgula. Colocarei um espírito novo em vocês. É o espírito regenerado do cristão. É o espírito redimido do cristão. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ponto. Aí ele continua. Pois o meu espírito, desculpa, porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Aqui ele fala do Espírito Santo. Então, primeiro ele fala que vai dar um novo coração e um novo espírito, e depois ele fala que ele vai pôr em nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo, a palavra de Deus diz que é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é que nos lembra, quando a gente lembra de uma passagem bíblica, sabe quando você está conversando com uma pessoa e aquela pessoa ela tá assim questionando alguma coisa você e você de repente aparece na sua mente uma passagem bíblica para você ministrar a vida daquela pessoa. É o Espírito Santo que ministra os nossos corações, é ele que fala conosco. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouquinho sobre isso, né? Como que o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas. Mas então a gente tem que entender isso, que nós temos um espírito novo, que é o nosso espírito, o espírito do Pedro, da Andréia, da Lucélia, do Leonardo, da Vanessa, de todo mundo que está aqui, mas todos nós também temos o Espírito Santo, né? Que o Senhor coloca em nós. Amém? Então, nós temos que entender como o Espírito Santo, que é uma pessoa, funciona
dentro das nossas vidas e como ele se comunica com o nosso espírito, porque a única coisa que ele pode se comunicar é o espírito, porque o espírito se comunica com o espírito, né? Então, como ele se comunica conosco para a gente poder ativar o máximo potencial, vamos colocar aqui uma palavra entre aspas, de uso do Espírito Santo, né, entre aspas, porque a gente não usa ele, mas de forma que a gente consiga usufruir do melhor que ele tem para nós, não só como consolador, mas com aquele que está nos orientando. A palavra de Deus diz claramente aqui nesse versículo que nós lemos agora: eu os levarei através do meu espírito a agirem segundo os meus decretos, ou seja, a entender quais são os decretos do Senhor e obedecer fielmente as minhas leis. Então é ele que nos capacita a obedecer ao Senhor, né? O primeiro pecado da humanidade foi a desobediência, né? Quando Eva comeu do fruto que ela não deveria comer e depois deu para Adão, e os dois mentiram. Então, o primeiro pecado foi a desobediência. Por isso que Deus fala muito no Novo Testamento, no Velho Testamento sobre obedecer, né? É melhor obedecer do que sacrificar, porque esse foi o pecado que introduziu, né, o que nós temos hoje, que é o mundo caído, né? Então nós temos que entender como esse Espírito Santo funciona, como ele ministra e como ele se comunica com o nosso espírito, para a gente poder ter uma vida espiritual. Então, se nós queremos nos alimentar de uma vida espiritual para enfraquecer a nossa carne, porque a partir do momento que você alimenta um, você enfraquece o outro, né? E vice-versa, se você alimentar a carne demais, você enfraquece o espírito. Então, para a gente alimentar o espírito e enfraquecer a carne, automaticamente, nós temos que entender, né, como que o Espírito Santo funciona. Quais são os pilares, que eu coloquei 3 pilares aqui, que o Espírito Santo funciona nas nossas vidas. Amém? E tem uma frase que eu li hoje, coincidentemente, mas é cristocidência, né? Não é coincidência, que fala que o principal ministério do Espírito Santo não é provocar emoções, mas é fazer transformação e nos assemelhar a Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós somos ensinados que o Espírito Santo é aquele fogo, né? E sim, ele traz emoções, ele traz sensações, ele dá dons pra gente. Eu creio muito na operação do Espírito Santo, né? Mas o ministério principal do Espírito Santo não é trazer arrepio, não é trazer emoções pra gente, né? Não é fazer coisas, às vezes, extraordinárias. Ele vai fazer isso, mas o principal ministério dele é transformar a vida do crente e fazer com que ele fique cada vez mais semelhante a Jesus. Amém? Então esse é o principal ministério do Espírito Santo. Agora, como que ele atua em nós, né? E aí eu vou colocar 3 pilares aqui. O primeiro, ele atua através da intuição. Vocês já tiveram? Depois que a gente terminar aqui a gravação, eu vou perguntar para vocês e vocês lembram da pergunta para vocês testemunharem. Vocês lembram de algum dia que vocês estavam fazendo alguma coisa e vocês sentiam aquela intuição interior de se impulsionar a fazer alguma coisa que você não queria fazer ou que você não estava pensando em fazer? Talvez vocês já passaram por essa situação algumas ou várias vezes. De ter aquela coisa, né? Sabe aquele sentimento de mãe, que se às vezes o filho está em perigo, o filho não está bem, aí fica aquele coração apertado? É mais ou menos essa sensação. Inclusive, eu acho que para as mães, né? Eu acho que o Espírito Santo funciona muito bem nesse sentido. Ele age muito bem nessa área, né? Para as mães. Mas esse impulso, né? Essa impressão interna que nos guia a fazer alguma coisa é a voz do Espírito Santo. Tem muita gente que passa a vida cristã esperando uma voz do céu, ou uma palavra profética de um pastor ou de um missionário. Nada contra, creio nas profecias, né? Mas o Espírito Santo, ele não vai trazer uma voz para você do além. Deus pode usar uma pessoa para falar com você, com certeza. Deus já usou várias palavras proféticas na minha vida que, inclusive, já se cumpriram. E eu creio que outras vão se cumprir. Mas o Espírito Santo, ele funciona através da intuição. E é algo que eu
não posso explicar para você, é só você que consegue sentir isso. E eu tenho certeza que cada um que está conectado aqui já teve esse sentimento, essa intuição do Espírito Santo, né? Eu vou contar um testemunho para vocês rápido aqui. Eu estava indo do trabalho até. Na verdade, eu fui visitar um local que nós íamos fazer um evento e eu ia voltar para minha casa. Isso era 5 da tarde. E eu estava com o meu carro, parei num semáforo aqui em São Paulo, e normalmente eu sou assim um pouco crítica com essa questão de ficar ajudando as pessoas no semáforo. Eu não gosto muito de ajudar as pessoas no semáforo, né? Tem algumas questões minhas, né? Só se assim eu ver que realmente, né, me tocou, tal, aí eu ajudo. E eu ajudo as pessoas de outras formas, mas nessa eu não sou muito acostumado a fazer. E aí eu estava saindo e vi uma pessoa com um cartaz escrito uma frase, né? E aí eu passei e fui embora. Aquilo começou a me incomodar. E começou a me incomodar. E passou 2 quarteirões e começou a me incomodar. Passou 3 quarteirões e começou a me incomodar. Não veio nenhuma voz do além. Só começou a me incomodar no meu interior. Eu sabia, eu tinha certeza que era o Espírito Santo me incomodando, porque eu já tenho praticado muito isso com ele. Então eu sabia que era ele. E me incomodava, e me incomodava. E eu queria chegar em casa e não estava dando tempo, porque eu tinha um outro compromisso. E eu falei, meu, se eu não fazer o que eu tô sentindo, eu não vou ficar em paz. E aí eu dei a volta e voltei. Aí eu parei nesse semáforo e conversei com uma moça que estava ali. Conversamos e eu orei pela vida dela. Senti de fazer uma oração pela vida dela, né? E ela falou para mim que ela estava precisando muito dessa oração no momento que ela estava passando. E ali eu acabei ajudando ela tudo, mas não vem ao caso. Mas o ponto é, o Espírito Santo, né, no mais profundo do meu ser, me incomodou, me tirou a paz. Parece que me tirou a paz para eu voltar naquele lugar, né? E a gente fala que a paz é o juiz de Deus, né? A gente, quando tem paz em alguma coisa, é o juiz de Deus. Mas nesse momento é como se eu tivesse tirado cada incômodo no meu coração. Eu voltei e aí sim eu senti a paz de Deus, porque eu sabia que estava fazendo algo que o Espírito Santo tinha me direcionado, né? É, resumindo a ópera, hoje a gente conversa por WhatsApp com essa pessoa, né, a família dela. Estou apresentando ela para a igreja, ela vai possivelmente em um dos domingos lá com a gente. Então, assim, glória a Deus, né? Porque o Espírito Santo sempre está ministrando os nossos corações. Então, eu creio que alguns de vocês vão ter testemunhos para falar, e eu queria que vocês guardassem isso, escrevessem aí o testemunho, anotassem para vocês não esquecerem, que depois a gente vai compartilhar, tá bom? Então, o Espírito Santo, ele ministra através dessa intuição, ele nos direciona, ele nos impulsiona, né? E isso aconteceu com várias pessoas, inclusive com Jesus. Lá em Marcos 2:8, né? Jesus, fala assim: Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Né? Em outra passagem, lá em Atos 18:25, fala assim: ele fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Então, falando aqui, se eu não me engano, de Paulo, a pessoa não estava, não conhecia, né? Não tinha conhecimento de Jesus, né? Mas ele era instruído pelo Espírito Santo, né? A falar, a ensinar, a exortar. Amém? Então, uma das formas do Espírito Santo ministrar os nossos corações é a intuição. A outra forma, o outro pilar que o Espírito Santo ministra os nossos corações é através da comunhão. E a comunhão que nós estamos falando aqui é a comunhão com Deus, né? A comunhão, ela com Deus, que é o nosso espírito se fazendo comunhão com o Espírito Santo, né? E automaticamente com a Trindade, ela só pode ser feita através da oração, da adoração e da leitura da palavra. A oração e jejum, né? Adoração e leitura da palavra. Então, somente esses três meios podem fazer com que a gente tenha comunhão e comunicação com Deus. Então, a gente precisa ter um tempo de qualidade e de intimidade com o Senhor. Não basta a gente pegar a Bíblia e ler um salmo no dia.
Não basta a gente fazer uma oração só para a gente ir para nosso trabalho, para Deus dar sabedoria, e Deus abrir as portas dos negócios, e Deus abençoar os nossos filhos, e abençoar a nossa família. Então, assim, é importante você pedir, porque Deus fala para a gente levar para Ele as súplicas e não ficarmos ansiosos por coisa alguma. É importante você agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem te dado, mas é muito importante você ter um relacionamento com Deus. E se relacionar com Deus em oração é você colocar o seu coração de forma genuína na presença dele. Senhor, estou mal, não estou me sentindo bem. Senhor, tem vindo pensamentos ruins. Senhor, eu tenho ficado depressivo. Senhor, essa luta na área financeira, essa luta na área da saúde, que não tem passado, tem me frustrado com isso. Então, a gente colocar diante do Senhor, não só pedindo, mas colocando os nossos sentimentos e os nossos desejos diante dele, é algo que ele quer que a gente faça com ele. Né? Eu fico imaginando quando Adão estava lá no Jardim do Éden e o Senhor ia, no final do dia, conversar com Adão. Eu fico imaginando a conversa deles, o relacionamento que ele tinha. Adão tinha a oportunidade de se relacionar face a face com Deus, algo que a gente não tem hoje, que quase ninguém teve, poucas pessoas viram a face de Deus, né? Então, a gente precisa realmente ter uma vida de oração, de ter uma vida de meditação na palavra, e não pode ser algo esporádico. Ela tem que ser uma vida devocional. A vida devocional é a vida de devoção, de ser devoto. Então nós temos que ter devoção com o Senhor. No nosso trabalho, no trânsito, na hora que a gente está fazendo comida, na hora que a gente está arrumando os filhos para a escola, na hora que a gente está sozinho, no nosso tempo sozinho com Deus, na hora que a gente está com os nossos cônjuges, né? Lá em Efésios 1,17 diz assim: Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Quando Paulo fala isso, ele está falando, né, desse espírito, que é o Espírito Santo que ele está falando, ele fala do espírito de sabedoria e o espírito de revelação. Quando nós estamos frente a frente com Deus, no secreto, buscando ao Senhor, e nós começamos a ler a palavra dele, porque ele fala através da palavra dele. Quando nós começamos a ler a palavra dele, nós recebemos revelações poderosas daquilo que ele tem para falar. Por isso que normalmente, você já deve ter passado por isso, você vai ler uma passagem bíblica 5 vezes. Você vai ter talvez 5 interpretações ou 5 insights de Deus diferentes, né, daquilo que Deus está falando com você. Por exemplo, hoje um devocional que eu lancei da mulher samaritana, eu podia ter falado várias coisas, eu podia ter falado da água viva, eu podia ter falado da questão de não se adorar aqui nem ali, que pode se adorar em todo lugar. Eu podia estar falando da questão de Jesus conhecer o pecado da mulher. Então ele conhece os nossos pecados, as nossas falhas, porque ele apontou que ela tinha muitos maridos e o marido que ela estava agora não era marido dela. Eu podia falar várias coisas. Mas a hora que eu li o texto, Deus me revelou outra coisa. Deus me revelou sobre a questão de Jesus ter desviado do caminho, né, que os judeus normalmente fariam. Por quê? Porque os samaritanos e os judeus não se davam, né, principalmente pelas questões religiosas e de cultura. E aí, para não passar por Samaria, os judeus eles saíam da Judéia e indo para Galiléia, eles se desviavam o caminho, para que eles não precisassem passar por Samaria e não topassem com algum samaritano. Mas Jesus não, ele fez questão de passar por aquele lugar que ele sabia que os judeus não se davam com os samaritanos, mas ele sabia que tinha uma mulher ali que ele precisava conversar. E aquela mulher foi salva, aquela mulher foi resgatada da onde ela estava, e ela, inclusive, foi uma proclamadora das boas novas de que Jesus era o Messias, porque, eu não sei se vocês sabem, mas foi a primeira vez que Jesus se revelou como o Messias, foi nessa passagem. Então, até então, Nicodemos, João Batista, etc., todos já tinham proclamado que ele era o Salvador, mas ele mesmo não tinha se dito como Messias ainda. Então, foi tão importante esse desvio de caminho de Deus, né, para que ele pudesse alcançar essa mulher. E isso Deus pincelou na hora que eu, né, ele revelou na hora que eu estava falando
que eu estava lendo a passagem bíblica. Então Deus faz isso, o Espírito Santo ele revela as coisas que estão ocultas e escondidas no coração de Deus para nós. Por isso que nós temos que ter essa intimidade. E o terceiro pilar é o pilar da consciência, né? O que é o pilar da consciência? É aquela parte bíblica, né, que nós conhecemos bastante, lá em João 16:8, que fala assim: quando ele vier, que ele estava falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A consciência é parte do agir do Espírito Santo. Quando nós nos tornamos cristãos, quando nós nos tornamos seguidores de Jesus, pregadores do Evangelho, a nossa consciência passa a ser controlada pelo Espírito Santo. Por isso que algumas vezes você vai fazer alguma coisa, muitas vezes você vai decidir alguma coisa, muitas vezes você vai falar com alguém alguma coisa e a sua consciência pesa, né? Poxa, eu vou naquele local ali porque um amigo meu me convidou, ou uma amiga minha me convidou. Aí pesa na sua consciência. Mas e o testemunho? O que vão pensar de mim? E aí? Isso não é algo que é do seu sentimento, é o Espírito Santo incomodando a sua consciência para te convencer de que aquilo vai te levar para um mau caminho, de que aquilo vai te trazer destruição, de que aquilo vai ser uma pedra de tropeço na sua vida, né? Olha outra passagem aqui em 2 Coríntios 1:12. Este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, de forma santa e sincera, conforme a graça de Deus, não de acordo com a sabedoria humana. Então, Paulo estava falando aqui para a igreja de Coríntios, né, que o que trazia orgulho para ele é que a consciência dele dava o próprio testemunho de Jesus. O que ele estava fazendo, ele sabia que era certo, ele sabia que era algo correto, né? E que ele estava sendo conduzido no mundo, né, no relacionamento com eles de uma forma sincera. Então, nós precisamos entender essas três esferas, esses três pilares que o Espírito Santo atua. O pilar da intuição, o pilar da comunhão e o pilar da consciência. Amém? E para nós finalizarmos aqui, eu queria dar passos práticos, deixar passos práticos para a gente poder andar e viver no Espírito e automaticamente enfraquecer a nossa carne, né? Então eu vou colocar aqui para vocês 4 passos práticos. O primeiro passo, ouvir a voz do Espírito Santo. E ouvir a voz do Espírito Santo é aquela questão da intuição. É aquela coisa que vem do interior. É aquela coisa que você não sabe explicar o porquê você quer fazer aquilo, porquê você está sendo impulsionado para fazer aquilo, mas ouvir a voz do Espírito Santo, né? Daí você fala, Pedro, mas como que eu vou distinguir se aquela intuição, aquilo que está no meu interior é do Espírito Santo ou é algo da minha carne? Porque às vezes a nossa mente nos sabota. Muitas vezes a nossa mente, a gente deseja no subconsciente alguma coisa e nós começamos a criar cenários para nos, vamos colocar assim, para colocar vantagem em algumas decisões que a gente vai tomar, pensando, na verdade, não que isso vai trazer alguma coisa em relação a espírito, mas que isso vai trazer algum desejo que a gente quer realizar. Então, como que a gente consegue distinguir? Eu falo que a gente tem que fazer 4 perguntinhas básicas para nós mesmos. E aí a consciência vai nos ajudar junto. Então, é um trabalho entre a intuição, que é o impulso interior, e a consciência, que é aquilo que nós falamos que nos barra de fazer algumas coisas. Quais são as 4 perguntas? Para você saber se é a voz do Espírito Santo falando com você. Primeiro, aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai decidir, aquilo que você vai falar, glorifica a Deus? Primeira pergunta. Segunda pergunta, testemunha a favor do nome do Senhor? Então, o que você vai fazer? Vai dar um testemunho a favor para não só glorificar, mas dar honra ao nome de Deus? Terceira pergunta, o que eu vou fazer, o que eu vou decidir, o que eu vou falar?
edifica o meu próximo? Então, se tem uma outra pessoa ou outras pessoas envolvidas, aquilo que eu vou fazer vai edificar o meu próximo? E a quarta pergunta, o que eu vou fazer eu decidir está dentro dos princípios da palavra de Deus? Se você fizer essas quatro perguntas juntas, para qualquer coisa que você vai decidir na sua vida, para qualquer coisa que você vai falar para alguém, uma palavra que você vai lançar na vida de uma pessoa, que você vai ministrar a vida da pessoa, ou alguma coisa que você queira fazer na sua vida, você com certeza vai entender com as respostas se aquilo é ou não uma intuição do Espírito Santo, um impulso do Espírito Santo, né? Então vamos colocar um exemplo rápido aqui. Eu vou fazer um negócio com uma pessoa e essa pessoa, eu sei que ela tem problema de desvio de caráter. Mas eu sei que eu não tenho desvio de caráter. Mas aquela pessoa tem um desvio de caráter em alguma área. Pode ser nem não seja na área dos negócios, pode ser em qualquer outra. A pessoa trai a esposa e todo mundo sabe. Não sei, estou só elubriando aqui. A pergunta: vou fazer esse negócio? Isso vai glorificar Deus? Pode ser que glorifique, porque eu estou falando do negócio e não da pessoa. Ok. Isso traz testemunha a favor do nome do Senhor? Talvez não, ou quase certeza que não. Porque você vai se unir a uma pessoa que todo mundo sabe que trai a esposa, no caso desse exemplo. Então já não vai dar muito bom testemunho. O que o Pedro vai fazer com essa pessoa que trai a esposa? O que ele vai fazer negócio com ele? Por mais que o negócio seja maravilhoso, por mais que eu ganhe dinheiro, isso não testemunha contra o Senhor. Vai edificar o meu próximo? Será que eu vou conseguir edificar a vida dele? Será que eu vou conseguir mudar a vida dele de alguma forma? E está dentro dos princípios da palavra de Deus? Né? Se uma pessoa é ímpia, a palavra de Deus diz que a gente não deve se unir aos ímpios. A gente deve se unir a pessoas da mesma crença. Isso que a palavra de Deus nos diz. Não diz só de união de casamento, diz de união de tudo. Então, assim, essas perguntas, no final, você consegue entender se aquilo que você está fazendo é por obra do Espírito Santo ou é da sua carne. Amém? A segunda dica, né? Segundo passo prático, obediência à palavra. Então, para você andar em espírito, além de você ouvir a voz do Espírito Santo, você tem que andar em obediência à palavra. Amém? Então, assim, se você está fazendo tudo certinho, mas não está conforme a palavra de Deus, alguma coisa está errada. Tem uma parte de você que não está sendo espiritual, está sendo carnal, porque a carne ela milita contra o espírito, né? E se o espírito traz vida e paz, a carne traz morte, né? Então, uma vida de temor em obedecer ao Senhor é o que nós precisamos fazer, essencial para a gente discernir as coisas espirituais, né? Antes a gente andava segundo a nossa carne. Os nossos olhos espirituais eles estavam fechados. Por quê? Porque a gente não conhecia a palavra, a gente não obedecia a palavra. A partir do momento que você conhece a palavra, a partir do momento que você medita na palavra, a partir do momento que você sabe as leis, os mandamentos, aquilo que o Senhor quer de você, e você começa a obedecer a palavra, você começa a andar no Espírito. Amém? Tiago 1:22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então, quando você acha que você está fazendo bem, que você acha que você está sendo gentil, né? Mas você não está praticando a palavra naquele ato, talvez você esteja se enganando que você está fazendo algo que seja de Deus, que seja orientação do Espírito Santo. É como eu falei da mente que sabota a todo momento, né? Terceiro e penúltimo passo, andar em santidade. Essa é uma palavra que quase que foi excluída do dicionário humano e em algumas, infelizmente, em algumas pregações e algumas igrejas também foi excluída essa palavra. Todo mundo fala da prosperidade, todo mundo fala da cura, todo mundo fala da paz,
todo mundo fala da fé, do perdão, mas as pessoas às vezes não falam da santidade. Porque dói na nossa alma falar de santidade, porque nós sabemos quem nós somos, né? E andar em santidade, pessoal, é a gente andar em obediência à palavra de Deus. Né? A santidade, ela nos leva a uma comunhão mais profunda com o Espírito Santo. A palavra de Deus é clara lá em Hebreus 12:14, que diz: esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, é claro a palavra. Sem a santidade, nós não vamos ver Deus. E não fique com peso nas suas costas de falar, poxa, mas como que eu vou ser santo? Tipo, eu erro. É lógico, todos nós erramos. Ninguém vai ser santo igual Jesus. Nós só vamos ser santos completos igual Jesus quando nós formos para a glória. Ou quando nós formos para a glória, quando Jesus voltar e nos glorificar. Até lá, a santidade não é um fim, ela é uma jornada, ela é um caminho, né? E nesse caminho, nós precisamos resistir às obras da carne, que são os nossos desejos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, que tentam nos sabotar, como eu já disse, né? E automaticamente a gente vai estar andando em espírito. Então, nós precisamos nos santificar todos os dias, pedir perdão ao Senhor e andar em obediência à palavra dele. E quando nós errarmos, nós nos arrependemos, pedimos perdão e não praticarmos mais, né? E por fim, para a gente finalizar aqui a célula, o quarto passo prático é a renovação da mente. Nós precisamos renovar a nossa mente e resistir, né, nos conformarmos com o mundo. A mente, pessoal, é uma das coisas mais perigosas que nós temos hoje. E a mente que eu estou falando é da alma. É a mente que está ligada aos sentimentos e emoções, né? Porque hoje nós temos sentimentos pela nossa família, a gente tem sentimentos pelo nosso trabalho, a gente tem sentimentos por dinheiro, a gente tem sentimentos por prazer, a gente tem sentimentos por coisas materiais, a gente tem sentimentos pelos ministérios, a gente tem sentimentos pela igreja, a gente tem muita coisa na nossa mente hoje que a gente fica com a mente tão cheia que a gente vai se conformando com algumas coisas que estão acontecendo no mundo. A gente vai normalizando algumas coisas, porque a gente acha, poxa, aquilo não é assim, não é tão assim, não é tão radical como as pessoas falam. O evangelho, para mim, ele é radical. Se você não for radical no evangelho, você não vive o evangelho verdadeiro. A palavra de Deus diz que Jesus falou que tem que tomar a cruz e seguir ele. Vender tudo, tomar sua cruz e seguir ele. É radical. Não é algo que nós estamos brincando. Então você não pode normalizar, você não pode achar normal algumas coisas que acontecem por aí. Nós precisamos, né, ter esse discernimento e renovar nossa mente, pedindo para Deus levar cativos nossos pensamentos à obediência de Cristo, né? E aqui, pessoal, não é pensamento positivo e não é força de vontade. É renovar a mente com a palavra. Amém? Então não é pensamento, tenha pensamento positivo que vai dar certo. Não, não é pensamento positivo, tenha fé que vai dar certo, né? O pensamento ele precisa ser levado à obediência à palavra. Amém? A palavra de Deus diz lá em Romanos 12:2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui é uma coisa que também a gente se engana. A gente fala, né, em relação a vontade de Deus, a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, como se fosse algo que Deus vai nos dar. Porque Deus vai me dar, porque eu vou estar usufruindo da boa e perfeita, agradável vontade de Deus na minha vida. Mas não é só isso. A vontade de Deus é a gente cumprir os mandamentos e obedecer a palavra dele. Então, quando ele fala a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ele está falando de nós obedecermos a palavra do Senhor. Porque quando nós obedecemos essa vontade, nós vamos entender com a nossa mente renovada que ela é boa, perfeita e agradável.
Porque quando nós não obedecemos a palavra de Deus, momentaneamente, a gente pode sentir um prazer, a gente pode sentir uma satisfação, a gente pode sentir um orgulho, a gente pode sentir uma alegria, mas temporariamente. Depois a gente sabe que tem as consequências e que o diabo vai cobrar da gente, né? Satanás, ele não faz nada de graça. Então, quando ele joga uma semente no nosso coração, a gente rega essa semente e a gente faz algo de errado, por mais que momentaneamente a gente tenha uma perfeita satisfação, um perfeito prazer, depois isso vai ser cobrado da gente. Então, nós precisamos renovar a mente para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é fazer a vontade dele, que é obedecer a palavra dele. Amém? Então, quando a gente vive de forma espiritual, nós deixamos Deus transformar o nosso caráter, o nosso modo de pensar e o nosso modo de agir e as nossas convicções também, porque a gente às vezes é coração duro, a gente tem umas convicções, a gente coloca na cabeça alguma coisa e ninguém tira isso da nossa cabeça, né? Às vezes eu, com a minha esposa, por exemplo, eu coloco algumas coisas na minha cabeça, é difícil ela me convencer do contrário, porque eu tenho meu gênio, eu tenho o meu jeito de ser, o meu comportamento desde criança. Mas eu tenho que entender que eu preciso ser transformado em algumas áreas. Então eu preciso entender que através da atuação da minha vida espiritual, do Espírito Santo, Deus vai transformar a minha mente e tudo aquilo que eu tenho para a glória dele. Amém? E aí sim, vivendo uma vida espiritual, a gente consegue genuinamente ter experiências extraordinárias com o Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida. Amém? É isso, pessoal. Então eu vou terminar a gravação aqui. Agradeço a todos e aí a gente vai continuar aqui um pouquinho, tá bom? Grande abraço aí para quem está assistindo o vídeo.